Saudações pessoal, bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós vamos trabalhar equilíbrio eletrostático na nossa disciplina na aula de hoje. Condutor em equilíbrio eletrostático, distribuição de cargas. Dizemos que um condutor está em equilíbrio eletrostático quando no seu interior não há movimento ordenado de seus elétrons livres, isto é, não há correntes elétricas. Os condutores, eles têm essa facilidade de liberar os elétrons, esses elétrons ficam livres. Quando há corrente neles, esses elétrons, eles percorrem o condutor num sentido definido. Mas quando não há corrente elétrica, eles ficam livres lá e dispersos para todos os lados, todos os sentidos e direções. Nós lembramos aqui, pessoal, que essa distribuição de cargas em equilíbrio, ela só é possível nos condutores, ela não é possível nos isolantes, porque os isolantes não possuem elétrons livres. Lembrem-se disso, viu? Os isolantes não possuem elétrons livres, só os condutores. Por isso que o equilíbrio eletrostático, ele acontece nos condutores elétricos. Aí nós temos aí um exemplo, aí, essa bola verde, com elétrons livres. Pode olhar que as setas vão para todos os mais diversos sentidos e direções. Isso porque não há corrente elétrica nele. Há elétrons livres, mas não há corrente elétrica. Nesse caso aí há um equilíbrio eletrostático. Suponhamos que um condutor inicialmente neutro seja eletrizado. Apenas para fixar a ideia, suponhamos que ele tenha recebido carga negativa, isto é, elétrons, durante um intervalo de tempo muito curto, muito menor do que um segundo. Esses elétrons se repelem, formando pequenas correntes elétricas. No entanto, após esse curtíssimo intervalo de tempo, é atingido o equilíbrio eletrostático, com os elétrons em excesso distribuídos pela superfície do condutor, como ilustram essas duas figuras aí do lado. O que acontece, pessoal, é o seguinte, para ficar mais fácil. Quando um condutor recebe elétrons em excesso, numa fração de segundo, esses elétrons se distribuem automaticamente em toda a superfície do objeto. E dependendo desse formato do objeto, essa distribuição acontece de formas diferentes. Veja aí essa figura 2 em cima, esse círculo verde. Está vendo que tem vários sinais de menos bem distribuídos ao redor? Agora olha essa figura mais abaixo. Observe que os sinais de menos eles se concentram mais nessa região pontiaguda. É porque nessas regiões pontiagudas a concentração de elétrons é maior. Eles se concentram mais, embora eles se distribuam pela superfície do condutor, mas a concentração é maior nas regiões pontiagudas. Se o condutor tiver formato esférico, como a figura 2 a gente viu, os elétrons se distribuem de modo uniforme pela superfície. Porém, quando o condutor não for esférico, há uma concentração maior de elétrons nas regiões pontudas. Quanto mais pontuda for a região, maior será a concentração de elétrons. Devemos observar que as situações das figuras 2 e 3 se verificam quando o condutor estiver longe de outros condutores. Quando ele estiver próximo de outro condutor, pode haver um deslocamento das cargas, Nesse caso, eles têm que estar isolados. Normalmente se considera dessa forma. Com essa finalidade, essa utilidade da região pontuda, pessoal, da concentração de elétrons, que se criou, por exemplo, o para-raio, que é uma haste pontuda. Como a concentração de elétrons é maior nessa região, quando chove, que cai raios, ele é atraído por as regiões pontudas. Algo alto, pontudo, tem maior facilidade de atrair essas descargas. Essa foi a finalidade. Então, lembrando, nem sempre um condutor que está em equilíbrio eletrostático vai ter a carga totalmente distribuída de forma uniforme. Só os esféricos, os que são pontudos, ela vai ser distribuída e vai ficar em equilíbrio eletrostático, mas há regiões com maior concentração de elétrons do que outras.
Essas regiões são aquelas em que são pontudas, ok? Um campo elétrico no condutor. Para que um condutor esteja em equilíbrio eletrostático, é necessário que o campo elétrico no seu interior seja nulo. No interior, pessoal, dentro, na parte interna, seja nulo. Pois se não fosse nulo, provocaria correntes no interior do condutor e ele não estaria em equilíbrio eletrostático. Todo condutor em equilíbrio eletrostático, a sua parte interna não tem carga, ou seja, a carga dela é nula. Não pode ter campo elétrico lá dentro, só na região próxima à superfície. No interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo. No entanto, na superfície do condutor pode haver campo elétrico não nulo. Pode ser também que seja nulo, pessoal. Isso não quer dizer que só vai ser nulo no interior, não. Pode acontecer de o campo elétrico ser nulo também na superfície. Mas quando ele não for nulo, ele vai ter carga. Mas a gente tem que fazer a observação que no interior nunca vai ter carga, vai ser sempre nulo. No entanto, na superfície do condutor pode haver campo elétrico não nulo, desde que ela seja perpendicular à superfície, como mostra a figura 7 e 8. Quando o condutor está eletrizado positivamente, o campo elétrico é de afastamento, e quando ele está eletrizado negativamente, é de aproximação. A gente viu nas aulas anteriores, né? O campo elétrico positivo emergem e os campos elétricos negativos adentram. Acho que vocês lembram disso ainda. Aí a figura 7 e 8. O sentido do campo elétrico positivo de afastamento e o negativo de aproximação. Essa é a figura 7 e 8 que falou no slide anterior. A intensidade do campo elétrico em um ponto P próximo à superfície depende da densidade de cargas na região próxima do ponto P. Quanto maior o módulo da densidade, mais intenso será o campo elétrico. Ou seja, quanto mais próximo você tiver da carga que gerou o campo, maior vai ser a intensidade. Aqui nós temos um campo elétrico com a região pontiaguda. Aí veja a concentração de cargas na parte pontuda. Por isso, quando consideramos pontos próximos a um condutor carregado, o campo elétrico é mais intenso próximo das pontas do que em outros pontos. Esse fato é conhecido como poder das pontas, né? Quanto mais próximo, maior a carga. Blindagem eletrostática e a gaiola de Faraday. A propriedade de ser nulo o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático vale também para o caso em que o condutor é oco. Não só quando é maciço não, quando é oco também. Como na figura do lado aí, essa figura verde. Essa figura verde aí, pessoal, essa parte verde é a parte maciça e essa parte branca de dentro é oca. Não tem nada. Essa é uma demonstração. Assim, um corpo qualquer colocado na parte oca não sentirá efeitos elétricos vindo do exterior. Dizemos que o condutor oco estabelece uma blindagem eletrostática em torno do corpo colocado no seu interior. Se tiver algo oco em forma de esfera, nem que não precisa também ser na forma de esfera, só precisa ser oco internamente, ele funciona como blindagem eletrostática. Os carros, por exemplo, os automóveis. Você estando dentro do carro, você não corre risco porque é oco e ele está todo fechado, então ele funciona como uma blindagem eletrostática. Aí a gaiola de Faraday. O primeiro a destacar isso foi o grande físico inglês Michael Faraday. Ele construiu uma gaiola feita com tela metálica e colocada sobre suportes isolantes. Colocou-se dentro da gaiola, que a seguir foi eletrizada por seus auxiliares. Realizou então vários experimentos elétricos para mostrar que eles não eram afetados pela carga da gaiola. Ou seja, a gaiola funcionava como uma blindagem, eles lá dentro estavam protegidos. Isso porque foi que a gente viu nos slides anteriores que
O interior de um condutor eletrizado não possui carga elétrica, lá dentro a carga é nula. Então, na esfera oca, no caso da gaiola, ela servia como isso. Na verdade, não é bem uma esfera, né? É uma gaiola mesmo, formato quadrangular. E demonstrou, através dos seus experimentos, que realmente não tinha carga na parte interna. E o exemplo do carro, né? Ilustrando um experimento em que, por meio de um aparelho elétrico, foi produzido um grande faísca eletrônica semelhante a um raio, que foi lançado sobre a carcaça de um automóvel. Como a carcaça é metálica e está sobre suporte isolante, que é os pneus de borracha, o passageiro nada sente. Hoje em dia, a blindagem eletrostática é usada para proteger elementos sensíveis dos aparelhos eletrônicos. Aqueles cabos coaxial, por exemplo, aqueles que coloca de antena parabólica, receptor de televisão, vocês podem observar que eles têm um metalzinho, tipo metal rodeando, circundando ele. Ali ele funciona como blindagem eletrostática, para o objeto internamente não sofrer descargas elétricas, porque a descarga passa por fora. É uma das utilidades da blindagem eletrostática na tecnologia. Bem, pessoal, por hoje é isso. Boa aula, paz e bem.